Olá, bem-vindos ao canal Let's Play a Book. Hoje nós vamos ler o capítulo 14 do Sobrinho do Mago, do livro As Crônicas de Nárnia. Espero que vocês gostem. Se gostarem, deem um gostei nesse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscrevam no canal para continuar acompanhando essa história e outras que estão por vir no futuro. Também deixem nos comentários sugestões de livros que vocês gostariam de escutar aqui no canal. E contem também se estão gostando dessa crônica do Sobrinho do Mago. Então, vamos começar a leitura do capítulo 14, que se chama Planta-se uma árvore. Agiu bem, disse Aslan, sacudindo a terra com a vibração de sua voz. Todos os narnianos ouviram aquelas palavras, e Diggory percebeu que aquela história seria transmitida de pai a filho por centenas de anos e talvez para sempre. Mas não corria o risco de sentir-se presunçoso por isso, pois estava frente a frente com Aslan. Podia agora olhar nos olhos do leão. Esquecera seus problemas e sentia-se feliz. Agiu bem, filho de Adão, disse o leão outra vez. Para obter este fruto, passou fome e sede e derramou lágrimas. Só a sua mão lançará a semente da árvore que protegerá Nárnia. Semeie a maçã perto do rio, onde a terra é macia. Diggory assim fez. Estavam todos tão quietos que se pôde ouvir o baque da maçã no barro. Está lançada, disse Aslan. Passemos a coroação do rei Franco de Nárnia e da rainha Helena. Só então as crianças notaram o casal. Vestiam belas e estranhas roupagens. 4 anões seguravam o manto do rei e 4 ninfas o manto da rainha. Traziam as cabeças descobertas, mas Helena soltara os cabelos e tinha agora uma aparência muito melhor. Mas não eram os cabelos e as vestimentas que os tornavam tão diferentes. As fisionomias apresentavam uma expressão diferente, principalmente a do rei. Sumira de seu rosto a rispidez e a astúcia adquirida nas duras ruas de Londres. O que se via era a coragem e a bondade que sempre possuíra. A causa disso talvez fosse a atmosfera do mundo novo, ou a convivência com Aslan, ou as duas coisas. Palavra, disse o cavalo para Polly. Meu velho patrão mudou quase tanto quanto eu. Agora é mesmo um patrão de verdade. Está certo, falou Polly, mas não precisa zumbir no meu ouvido. Faz cócegas. Aslan disse. Desfaçam o emaranhado que vocês fizeram com aquelas árvores. Só então Diggory percebeu que 4 árvores tinham sido amarradas, a fim de formar uma espécie de jaula. Os 2 elefantes e alguns anões desfizeram os laços. Havia 3 coisas lá dentro. A primeira era uma pequena árvore que parecia de ouro. A segunda era uma árvore nova, que parecia de prata. Mas a terceira era uma coisa lamentável, de roupas enlameadas, toda arqueada entre as duas. Diggory exclamou. Puxa, é o tio André! Temos de voltar um pouco atrás para explicar o que se passou. Os bichos, como sabemos, tinham tentado plantá-lo e regá-lo. Quando voltou a si, tio André se viu empapado, atolado na terra até os quadris e cercado de animais selvagens. Não é de espantar que tenha começado a berrar e uivar. Foi, de certo modo, uma boa coisa, pois isso afinal convenceu a todos, principalmente o javali, de que estava vivo. Então, eles o desenterraram. Suas calças estavam daquele jeito. Logo que livrou as pernas, tio André tentou fugir, mas uma rápida trombada do elefante enlaçou-lhe a cintura. Decidiram todos que deveria ser posto a salvo em algum lugar até o retorno de Aslan. E foi assim que fizeram uma espécie de gaiola, ou cesto em torno dele, e ofereceram-lhe alimentos. O burro juntou grandes montes de cardos, atirando-os lá dentro. Tio André pareceu indiferente aos cardos. Os esquilos fizeram um bombardeio de nozes, mas o tio, cobrindo a cabeça com as mãos, evitou as nozes. Vários pássaros atiraram-lhe minhocas.
O urso foi o mais gentil. Tendo encontrado antes uma colmeia de abelhas, em vez de servir-se, o que faria com grande contentamento, trouxe-a para tio André. Foi o pior da festa. A colmeia bateu na cara do homem. Nem todas as abelhas estavam mortas. O urso, que pouco se importaria com uma colmeia na cara, não podia entender porque tio André recuou tão depressa e se jogou ao chão. Azar! Caiu em cima dos cardos. De qualquer forma, como disse o javali, um grande bocado de mel entrou na boca da criatura, e isso deverá fazer-lhe algum bem. Já estavam gostando do bicho estranho e esperavam que Aslan lhes permitisse ficar com ele. Alguns mais inteligentes já achavam que os ruídos que saíam de sua boca, pelo menos alguns, tinham sentido, e deram-lhe o nome de conhaque, pois era esta palavra que saía com mais frequência da boca de tio André. Por fim, à noite, tiveram de deixá-lo. Aslan passou o dia todo atarefado, instruindo o rei e a rainha, sem poder ocupar-se do pobre e velho conhaque. Fome ele não passou, com aquelas nozes todas, e com as bananas e maçãs atiradas aos montes. Mas não se pode dizer que tenha tido uma noite agradável. Tragam aquela criatura, disse Aslan. Um dos elefantes levou tio André com a tromba e o colocou aos pés do leão. O homem estava apavorado demais para mover-se. Por favor, Aslan, falou Polly, poderia dizer uma coisa que desapavorasse ele? E depois poderia dizer algo que o impedisse de voltar a este lugar? E acha que ele ainda quer voltar? Indagou Aslan. O caso é que ele quer mandar outra pessoa. Está muito entusiasmado com a barra de ferro que virou poste e acha... O que ele está pensando é uma grande tolice, interrompeu Aslan. Este mundo só estará explodindo de vida por poucos dias, pois a canção com que o chamei à vida ainda vibra no ar e retumba na terra. Não será por muito tempo. Mas não posso dizer isso a este velho pecador, como também não posso consolá-lo. Ele mesmo se colocou fora do alcance da minha voz. Se eu lhe falasse, ouviria apenas rosnados e rugidos. Oh, filhos de Adão, com que esperteza vocês se defendem daquilo que lhes pode fazer o bem. Mas eu lhe ofertarei a única dádiva que é capaz de receber. Inclinou a cabeça, quase com tristeza, e soprou no rosto aterrorizado do feiticeiro. Durma. Afaste-se por algumas horas de todos os tormentos que forjou para si mesmo. Tio André caiu embolado, já de olhos cerrados, e começou a ressonar tranquilamente. Levem-no e deixem que durma em paz. Agora, anões, mostrem que são bons joalheiros. Quero que façam 2 coroas reais. Um bando inimaginável de anões correu na direção da árvore dourada. Antes que se pudesse dizer faca, arrancaram as folhas e alguns galhos. Só então as crianças perceberam que a árvore era realmente de ouro e do melhor. Só poderia ter nascido das moedas caídas do bolso de tio André. Como por milagre, foram surgindo montes de lenha seca, uma pequena bigorna, martelos, foles e tenazes. Como os anões gostavam desse trabalho! Num instante, o fogo crepitava, os foles sopravam, o ouro derretia-se, os martelos retiniam. 2 toupeiras trouxeram um monte de pedras preciosas. Em pouco tempo, 2 coroas tomavam forma nas mãos dos abeljoalheiros. Não coisas pesadonas e feias, como as coroas modernas, mas aros leves, delicados e bem torneados, que podiam ser, de fato, usados com elegância. A coroa do rei era adornada de rubis, o da rainha de esmeraldas. Depois de esfriadas as coroas no rio, Aslan ordenou que Franco e Helena se ajoelhassem diante dele.
colocou-lhes as coroas na cabeça e disse: Levantem, rei e rainha de Nárnia, pai e mãe de numerosos reis de Nárnia, e das ilhas e de Arquelândia. Todos fizeram o que podiam. Deram vivas, relincharam, ladraram, bateram palmas com as asas. O casal permaneceu em pé com toda a solenidade, demonstrando uma certa timidez que os fazia mais nobres. E Diggory, que continuava aplaudindo, ouviu a voz profunda de Aslan. Vejam! Toda a multidão virou a cabeça e respirou fundo, jubilosamente. Adiante, viram uma árvore que não se encontrava ali um momento antes. Devia ter crescido em silêncio, mas com a rapidez de uma bandeira que se desfralda. De seus ramos parecia projetar-se luz e não sombra. Maçãs de prata repontavam de todas as folhas, como estrelas. Mas era o perfume, mais que a luz, que provocava suspiros. Tão intenso era que, por um momento, ninguém conseguiu pensar em nada. Filho de Adão, falou Aslan, você fez um bom trabalho. E vocês, narnianos, cuidem, antes de tudo, desta árvore, que é o seu escudo. A feiticeira de que lhes falei fugiu para o norte do mundo. Lá viverá e ficará mais forte em magia negra. No entanto, enquanto esta árvore florir, jamais voltará a Nárnia. Não ousará aproximar-se 100 quilômetros da árvore, pois seu perfume, que é alegria, vida e saúde para vocês, é morte, horror e desprezo para ela. Todos contemplavam solenemente a árvore, quando Aslan se virou subitamente para as crianças, lançando fulgores dourados da juba. O que foi, crianças? Havia percebido que Polly e Diggory cochichavam. Diggory, vermelho como um pimentão, respondeu. Oh, Aslan, esqueci de contar. A feiticeira já comeu uma destas maçãs, da mesma espécie. Polly contou o resto. Assim, Aslan, concluiu ela, achamos que deve haver algum engano e que o perfume da árvore não vai fazer mal a ela. Por que, filha de Eva? Bem, ela comeu uma fruta. Filha, é por isso mesmo que agora a feiticeira tem pavor das outras frutas. É o que acontece aos que colhem e comem frutos fora do tempo e sem boa intenção. Ah, estou entendendo, disse Polly. Como ela comeu a maçã sem boa intenção, não ficará sempre jovem e tudo. Aslan sacudiu a cabeça. Infelizmente, ficará sempre jovem e tudo mais. As coisas funcionam de acordo com o que são. Ela possui o poder e a perenidade de uma deusa. Mas a eternidade, com o coração mau, é a perenidade da desgraça. Todos conquistam o que desejam, mas nem sempre se satisfazem com isso. Eu mesmo quase comi uma maçã, disse Diggory. O fruto sempre age, filho, mas não age no sentido da felicidade para aqueles que o arrancam em sua própria causa. Se um narniano roubasse um fruto e aqui o plantasse, protegeria Nárnia, mas transformaria este país em um império poderoso e cruel, como Sharn. E a feiticeira procurou tentá-lo de outro modo, não é, meu filho? Sim, Aslan. Queria que eu levasse uma fruta para minha mãe. Você a teria curado se o fizesse, mas não teria conquistado a alegria, nem a sua, nem a dela. Chegaria o tempo em que se arrependeriam. Diggory ficou mudo, pois as lágrimas o agitavam, desfeitas as esperanças de salvar a mãe. No entanto, ao mesmo tempo, estava certo de que o leão sabia o que teria acontecido e que deviam existir coisas mais pavorosas do que a morte de quem se ama.
Aslan falava agora quase em murmúrios. É o que teria acontecido com o fruto roubado, meu filho. Mas não é o que acontecerá. O que lhe darei agora há de trazer-lhe a alegria. Em seu mundo, o fruto não trará a vida eterna, mas terá o poder de curar. Vá, colha um fruto da árvore. Por um segundo, Diggory não entendeu nada. Era como se o mundo estivesse virado pelo avesso. Depois, como se sonhasse, caminhou para a árvore. O rei e a rainha e todas as criaturas o aplaudiam. Colheu a maçã e guardou-a no bolso. Depois, voltou-se até Aslan. Por favor, posso ir para casa agora? Esquecera-se de dizer obrigado, mas Aslan compreendeu que ele estava agradecido. E esse foi o final do capítulo 14 do Sobrinho do Mago, das Crônicas de Nárnia. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um gostei nesse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscrevam no canal. Se vocês tiverem alguma sugestão de livro que vocês queiram que eu leia, pode deixar nos comentários, que eu vou agradecer muito. Então, um beijo e até o próximo vídeo, que é o último vídeo do Sobrinho do Mago. Tchauzinho!